Simbora, vamos nessa. São 8 questões na prova, tá? Então, algumas são fáceis, outras são mais difíceis, né? Vamos fazer aqui na ordem que for aparecendo. E isso é bom, inclusive, pra gente poder treinar esse tipo de coisa, né? Você saber em quais questões que você vai gastar mais tempo, quais questões que você gasta menos tempo. Às vezes, numa lista de exercícios, você acaba não treinando isso porque começa do fácil, médio, até chegar ao difícil. Numa prova, não, né? Pode ser que essa questão 17 seja a questão mais difícil da prova. Você não pode se deixar abalar, né, pela primeira questão, porque você não sabe se lá na frente tem outras questões super fáceis, né, super simples. Então, vou fazer aqui na ordem para já ir treinando também essa manha, né, de saber lidar com a prova. Então, vamos nessa. Questão 17. O astrônomo norte-americano Edwin Hubble analisou o espectro eletromagnético da radiação oriunda de diversas galáxias, no qual há posições conhecidas por linhas espectrais. Em sua análise, Hubble notou que as linhas estavam deslocadas para o vermelho. Com base no efeito Doppler, é correto concluir que as galáxias estão, se afastando, se aproximando. Por mais que pareça esquisito, né, a gente vai falar aqui sobre o efeito Doppler da luz. Efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, não é exatamente um fenômeno porque é só um efeito, né, não está tendo nenhuma alteração de fato na onda, é só uma percepção diferente na frequência da onda, e que muitas vezes, na maioria dos casos, é sempre para o som. Então, efeito Doppler, 99,9% das questões é quase sempre sobre o som. Acontece que o efeito pode acontecer para toda e qualquer onda. Todo e qualquer tipo de onda pode sofrer efeito Doppler, inclusive a luz. Por isso que é uma questão pouco comum, é uma questão mais rara de ser cobrada, que é sobre o efeito Doppler da luz. Vamos primeiro entender o que ele falou sobre esse Edwin Hubble ter feito ali as linhas espectrais, né? A ideia é o seguinte, de uma forma bem ilustrativa, fora de escala, né? Bem tosca, só para vocês entenderem o que ele está colocando sobre essas linhas espectrais. Aqui na Terra, ou através do telescópio Hubble, que fica orbitando a Terra, né? Enfim, através de algum telescópio, você vai receber a luz emitida por uma estrela. Essa luz vai passar, por exemplo, por um prisma, se separando em diversas cores, em diversas frequências. Então, todas as frequências que estão chegando até o telescópio, elas vão ser separadas para você poder analisar o espectro de emissão daquela estrela. E a partir do espectro de emissão da estrela, você sabe qual é o elemento, você sabe do que é feita aquela estrela. Então, por exemplo, para o hidrogênio, nós temos essa faixa de emissão, nós temos essas frequências que são emitidas com o hidrogênio aquecido. Professor, não vai ser ele todo o espectro visível? O hidrogênio ele não vai emitir todas as cores? Não. Para o hidrogênio, ele emite apenas algumas frequências bem conhecidas. Então, você vai observar, né, aqui uma certa frequência, aqui uma outra frequência, aqui também e aqui também. Claro que esse meu desenho é só ilustrativo, tá? Não faço ideia de quantas frequências são, nem onde que elas estão exatamente posicionadas. É só para você entender que o hidrogênio emite apenas algumas frequências específicas. E na prática, esse espectro aqui, ele é o contrário, tá? Geralmente a gente fala do espectro de absorção, mas eu não quero perder tempo falando sobre isso, até porque não é algo simples, né? Iria tomar muito tempo aqui dessa resolução. Então, para simplificar, o hidrogênio, quando aquecido, emite algumas frequências. E essas frequências, elas são previamente conhecidas, né? Através dessa assinatura espectral. Acontece que, de acordo com o próprio texto, ele diz que ao fazer essas observações, ele percebe que esse espectro, essas linhas espectrais, ficam deslocadas para o vermelho. Ou seja, quando você vai de fato observar alguma estrela bem afastada, é isso aqui que você enxerga. Que é basicamente a mesma coisa, né? Você tem aqui basicamente o mesmo espectro de emissão do hidrogênio, porém, em cada linha, né, cada uma dessas linhas, cada uma dessas frequências, ficaram mais deslocadas para a direita. E esse deslocamento para a direita seria para uma cor mais avermelhada. Tá? A luz vermelha ela fica mais para cá, ó, com maior lambda e menor frequência.
a luz azul, violeta, fica mais para a esquerda, com menor lambda e maior frequência. Esse fenômeno, pessoal, é conhecido inclusive na astronomia como redshift, literalmente desvio para o vermelho. E isso acontece devido ao efeito Doppler. Isso indica que se nós aqui na Terra estamos recebendo frequências diferentes do que deveríamos receber, isso só pode ser explicado por um efeito Doppler entre nós, que estamos aqui na Terra, e a estrela que nós estamos observando. Ou seja, nós não estamos estáticos em relação àquela estrela. Ocorre uma aproximação ou um afastamento, e é isso que a questão quer que você descubra. Bom, para poder dar uma rápida revisada nisso, vamos pensar no som, porque o som a gente está mais acostumado, né? Efeito Doppler quase sempre é sobre o som. Então, pensando no som, é isso aqui que acontece quando temos um movimento relativo entre a fonte e o observador. Eu fiz uma ambulância, que é aquele exemplo clássico do efeito Doppler. Pessoal, a ambulância se aproximando de você ou se afastando de você faz com que ocorra o efeito Doppler. Você acaba ouvindo uma frequência diferente do que deveria de fato escutar, do que a frequência real emitida pela sirene. Para você que está aqui atrás, se a ambulância está se afastando de você, você acaba percebendo uma onda com lambda aumentado, percebe? O lambda que você recebe está um pouquinho maior. As ondas aqui, elas ficam mais espaçadas, ficam com maior comprimento de onda, né? Agora, para quem está se aproximando da ambulância, para a pessoa que está aqui na frente da ambulância, ela está recebendo essas ondas sonoras com menor comprimento de onda. Olha como as ondas acabam ficando encurtadas, né, de certa forma. Elas vão se comprimindo e você tem aqui a percepção de um som mais curto, com menor comprimento de onda. Em outras palavras, para a pessoa que está se afastando da ambulância, ela vai escutar um som mais grave. Um som de maior comprimento é um som mais grave. Você pode pensar também que é um som de menor frequência. Já para essa pessoa que está se aproximando da ambulância, ela percebe um som mais agudo, de maior frequência, ou então, de forma equivalente, menor comprimento de onda. Agora é só trocar isso aqui, pessoal, pela luz. Inverte o problema. Ao invés de falar do som, esse som ficando mais grave ou mais agudo, faz a mesma coisa para a luz. Se a estrela está se aproximando da Terra, nós perceberíamos um comprimento de onda menor. Então, se houvesse uma aproximação, estrela se aproximando, receberíamos uma onda mais curtinha, aquela onda eletromagnética, né? Agora, se a estrela está se afastando de nós, fazer aqui ao contrário, né? Imagina que ela vai aqui para a esquerda, perdão, né? Se ocorre um afastamento, receberíamos uma onda mais longa, mais comprida, com maior lambda, certo? Essa é a ideia. Só que, para a luz, não faz sentido a gente falar de grave e agudo, concorda? Como assim? Você enxerga uma luz mais grave? Você enxerga uma luz mais aguda? Isso não acontece. Para a luz, pessoal, essa alteração de frequência produz uma alteração na cor que você observa. E como ele falou que você observa cores mais avermelhadas, o vermelho está para um maior comprimento de onda. Se ele está para um maior comprimento de onda, quer dizer então que essa onda luminosa, né, emitida pela estrela, ela está sofrendo um alongamento. E esse alongamento acontece porque ela está se afastando de nós. Ou você pode pensar que ocorre uma redução da frequência, que para o som seria um som mais grave, mas para a luz seria uma luz mais avermelhada. Então, usando aqui essa mesma ideia, eu vou puxar um balãozinho, né, aqui para a pessoa, escrever que ela enxerga algo mais avermelhado. Prontinho, aí nós temos o redshift sendo explicado pelo afastamento relativo entre o planeta Terra e as outras estrelas, as outras galáxias e assim por diante. Já elimina então as alternativas C e D, não é a aproximação. Se fosse a aproximação, nós perceberíamos uma frequência maior
ou menor lambda, e isso puxaria para o azul. Então as estrelas pareceriam para nós mais azuladas do que deveriam. Isso não é verdade, tá? Isso não acontece. O que acontece é o redshift, é um avermelhamento das estrelas. Por isso que a gente sabe que o universo está em expansão. Pessoal, pensa comigo. Se você observa estrelas para uma direção e vê que tem redshift, olha para outro lado, para outro lugar do universo, e também percebe redshift, você vai apontando o telescópio para várias direções e tem redshift para todos os lados, então quer dizer que todas as estrelas e galáxias estão se afastando da Terra. Como que você explica todo mundo se afastar de todo mundo? Só tem uma possibilidade: universo em expansão. Então, gente, não é uma questão de teoria. Os físicos acham que o universo... Não, a gente sabe que o universo está em expansão. Isso é dado, isso é fato científico, tá? Isso é medido em laboratório, isso é medido pela astronomia. A gente sabe que o universo está em expansão justamente pelo efeito Doppler que causa o avermelhamento das estrelas. Agora é só você voltar à fita e pensar o seguinte: poxa, se o universo está em expansão, se a gente voltasse no tempo, ele teria que sair de uma certa explosão, de um único ponto, de certa forma, né? Então a teoria do Big Bang, ela é corroborada pelo efeito Doppler, pelo redshift. Também não é só uma teoria, é algo que já tem comprovação científica e essa é uma delas, tá? Então é uma questão, assim, relativamente simples, curta, direta, mas que está relacionado com os grandes mistérios do universo, né? Que já foram desvendados, diga-se de passagem. Beleza? Vamos marcar o gabarito então? As estrelas estão se afastando de nós. Letra A, quanto mais lentamente, mais as linhas se deslocam? Poxa, claro que não, né? Quanto mais intenso for esse afastamento, né? Quanto mais rápido for o afastamento, maior o efeito Doppler, maior esse redshift, maior esse avermelhamento. Então, com certeza, o gabarito é a letra B. É um afastamento, e para as estrelas que se afastam mais rapidamente, nós temos o maior deslocamento dessas linhas espectrais. Perfeito. Questão 18. Uma empilhadeira empurra com uma força constante de 1.200 newtons 3 caixas emparelhadas, 1, 2 e 3, que estão em uma superfície sobre o qual o atrito será desconsiderado. Ufa, que bom, não teremos atrito. A caixa 1 tem massa de 400 kg, a caixa 2 tem massa de 100 kg e a caixa 3 tem massa de 700 kg. Aqui só uma observação, nada que vá realmente anular a questão ou atrapalhar a resolução, mas esse quilograma tem que ser escrito com K minúsculo, viu? Esse aqui foi erro de quem escreveu a questão ou de quem formatou a questão. Por quê, prof? Porque se você coloca um K maiúsculo seguido de um Gzinho, isso pode ser interpretado como Kelvin grama. O K maiúsculo na física, nas unidades de medida, representa Kelvin, que é temperatura. Então pode parecer besteira, mas colocar maiúsculo ou minúsculo pode mudar completamente o que você está falando, tá? Então K de quilograma é sempre minúsculo. Quilômetro, quilograma, quilo qualquer coisa é sempre um K minúsculo. Desse jeito fica parecendo que é Kelvin grama. Claro que a gente não vai interpretar isso porque não faria sentido nenhum ser 400 Kelvin grama, né? Mas levando à risca as regras, isso aqui está errado. Bom, cada lateral da caixa 2, que está em contato com as caixas 1 e 3, suporta a força máxima de 750 newtons sem se romper. Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa 2 empurra 3 é de 800 newtons, 1 empurra 2 é 400, enfim, vamos ter que calcular, certo? A ideia é, eu não vou assumir que a força que a caixa 2 exerce é 750. Então essa informação aqui, a princípio, ela não será útil. O que eu tenho que fazer é descobrir essa força que a caixa 2 exerce na 1 e na 3, para depois comparar com o valor máximo de 750. Então, para saber se a caixa 2 vai quebrar ou não, se ela vai se romper de algum lado ou não, eu vou calcular primeiro e depois eu faço a comparação com 750. Bom, questão clássica de bloquinhos. Primeiro passo, representar todas as forças. Pessoal, não tenta fugir disso. Tenha organização, tenha calma,
Não tente pegar atalhos, vá caixa por caixa, corpo por corpo, representando todas as forças que atuam sobre ele. Então não tem segredo. Começando pela primeira, caixinha número 1. Quais são todas as forças que atuam nessa caixa? São 4, certo? Vamos desenhar aqui todas elas. Começar com peso para baixo, normal para cima, a força exercida por essa empilhadeira, né, de 1.200 newtons aqui para a direita. E o que muita gente esquece, a força que a caixa 2 exerce na primeira. Pessoal, como assim? A caixa 1 empurra a 2 para a direita. Mas temos que lembrar da lei da ação e reação. Se a caixa 1 empurra a 2, a caixa 2 empurra a caixa 1. Com a mesma força, com a mesma direção, porém sentido contrário. Então essa caixa 1 vai ser empurrada aqui para a esquerda. E eu vou chamar essa força de N12. Pessoal, como assim? É a normal entre a caixa 1 e a caixa 2. Normal é uma força de contato, certo? Então N12 é o contato entre a 1 e a 2. Aqui vai ser a força F de 1.200. Aqui eu chamo de P1, né? Peso da caixa 1. E ali eu chamo de N1S. O que vai ser o N1S, pessoal? É a normal entre a caixa 1 e o solo, tá? Esse S aqui significaria solo. Só que tem um porém. Olhando para essas 4 forças, gente, a caixa 1 vai sair voando por acaso? A caixa 1 vai afundar no chão, por acaso? Todos concordam que a caixa 1 verticalmente não faz nada? Verticalmente, a caixa 1 está em equilíbrio. Então, só de bater o olho no problema, interpretando, né, o problema, a gente já pode afirmar com certeza, com 100% de certeza, que essa normal com o solo equilibra o peso para baixo. E se essas duas forças se equilibram, não vão me servir de nada. Eu não estou interessado nisso. O que adianta eu saber que a normal com o solo é igual ao peso? Para essa questão, não vai servir de nada. Como não serve de nada, eu não vou nem desenhar. Vou até apagar aqui do meu desenho. Ah, professor, pode fazer isso? Pode. Isso não vai fazer diferença, né? Se o movimento se dá apenas na horizontal, então para que gastar tempo e tinta da caneta desenhando essas forças na vertical? Vou tirar para ficar até mais clean o nosso desenho, né? O nosso desenho ficar mais simples de entender. Agora é só repetir o processo para 2 e para 3. Vamos lá. Não quero mais saber de peso e nem normal com solo. Só quero saber de forças horizontais, tá? Quais forças que eu posso colocar na caixa 2, seguindo a mesma lógica que a gente fez para a caixa 1? Primeiro, não tem empilhadeira. Pessoal, a empilhadeira não empurra a caixa 2. Olha aqui. A empilhadeira não está em contato com a caixa 2. Quem empurra a caixa 2 para frente é a caixa número 1. Então, a primeira caixa empurra a segunda para frente com essa força que eu já denominei como força normal entre 1 e 2. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, entre a 2 e a 3 também tem uma força. A 2 empurra a 3 para frente, logo é empurrada de volta para trás. Então, aqui para trás eu coloco a normal entre a caixa 2 e a caixa 3. E para finalizar, na nossa última caixinha, temos apenas uma única força. Pessoal, para a caixa 3 não tem ninguém que vai empurrá-la para trás, né? Não tem nenhuma força impedindo essa caixa 3 de se mover. Só vai ter a força para frente, que é a força feita pela caixinha número 2. Então a caixa 2 empurra a 3 para frente com essa força que eu já chamei de N23. E o peso aqui eu não vou nem colocar, né? Nem para a primeira, nem para a segunda, nem para a terceira. E a normal com o solo também não precisa. Apenas as forças horizontais é que nos interessam. Ufa, então a primeira parte já foi. E essa é a parte mais importante da questão. Então você entendeu quais são as forças que atuam em cada caixa separadamente? Agora é só montar a segunda lei de Newton para cada uma das caixas. Vai ser trabalhoso? Vai, porque são 3 blocos. Então vai ser uma questão demorada. Você vai ter que fazer muita conta. Mas é melhor fazer assim do que tentar cortar caminho, se embananar todo e acabar errando besteira. Então eu sou a favor de organize sua resolução. Vá etapa por etapa, fazendo devagarzinho e entendendo o que você está fazendo.
Com o tempo, pessoal, você começa a ficar mais rápido. Então, na 20ª vez que você for fazer uma questão dessa, de bloquinhos, você já vai fazer quase que de cabeça. E mesmo sendo uma questão trabalhosa, você ganha agilidade, porque você já entendeu o processo desse tipo de questão. Então, vamos lá. Abrir equação para cada bloquinho. Bloquinho número 1, bloquinho número 2 e bloquinho número 3. De acordo com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso para cada bloco, né? Então, vou escrever aqui, ó. Para o primeiro bloco, força resultante é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. Mesma coisa para a segunda, força resultante é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. Mesma coisa para a terceira. Força resultante, massa vezes a aceleração. Prof, por que você não está usando a aceleração como sendo A1, A2 e A3? Bom, aqui todos concordam, né? Eu espero que sim, que todas as caixas têm que ter a mesma aceleração. Todas as 3 caixas estão se movendo juntas. Então, elas aceleram para a direita, obviamente, né, com toda certeza, com a mesma aceleração. Não tem por que chamar de A1, A2 e A3 se a aceleração é igual para todo mundo, né? Então, vou tirar aqui esse A1, A2 e A3 porque não tem necessidade. E agora você vai se perguntar assim, professor, legal, agora para cada caixa, qual é a força resultante? Você só consegue realizar essa conta porque você já fez o primeiro passo de representar as forças. Poxa, como nós já desenhamos todas as forças, fica muito fácil dizer agora quem é a força resultante. Por exemplo, para o primeiro bloco, o que eu vou colocar aqui nessa força resultante? Pessoal, para o primeiro bloco tem uma força para a direita que vale F. E esse F é 1.200, né? Então os dois falaram a mesma coisa. Essa força para a direita tem que subtrair a força da esquerda. São forças em sentidos opostos. O somatório, na verdade, é uma subtração, né? A resultante das duas é a subtração. Então vai ficar F menos a força normal entre 1 e 2. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu já vou substituir o seguinte, ó. No lugar da massa, a gente já sabe que essa massa é de 400 kg, né? E no lugar da força F, a gente já sabe também que é de 1.200 newtons. Prontinho. Só para ganhar tempo, né? Já substituir os valores que são conhecidos. Agora segue a mesma lógica para 2 e para 3. Quem é a força resultante no bloco 2? Olhando para o bloco 2, tem que subtrair também a força N. 1,2 da força N. 2,3. A massa do segundo bloco, 100 kg. E finalmente para o terceiro, a força resultante vai ser apenas a normal entre 2 e 3. A sua massa é de 700 kg, então fica aqui 700 vezes A. Pronto, 3 equações, 3 incógnitas. A partir daqui, cada um vai para o caminho que quiser. Prof, eu fiz por substituição. Perfeito. Prof, eu fiz aqui, né, somando essas equações, depois substituindo na outra. Perfeito. Você faz da forma que você achar melhor. Aqui vai dar preferência de cada um. São 3 equações com 3 incógnitas. Faz aqui algumas operações até descobrir o que você quer. O que eu costumo fazer é o seguinte. Eu acho mais fácil, mais simples, somar as 3 equações de uma vez. O professor pode fazer isso? Pode. Geralmente vocês só somam 2 equações, né? Mas você pode somar 3, 4, quantas você quiser. Se eu fizer a soma, aqui, ó, somar todas elas, a vantagem de fazer isso é que vai eliminar todas essas normais. Então, por exemplo, N12 está negativa, mas na equação do meio está positiva. E aqui também, ó, a N23 na equação do meio está negativa, mas na última está positiva. Então, somando, eu vou cancelar esses dois aqui que estão positivo e negativo, e esses dois aqui também que estão positivo e negativo. Sobrando apenas 1.200. Então fica aqui, ó, 1.200 do lado esquerdo, certo? 1.200, que é igual, aí vem o lado direito, 400A mais 100 vezes A
mais 700 vezes A. Quanto é que vai dar essa brincadeira? 400 com 100 fica 500. 500 com 700 dá 1.200. Opa, que beleza, hein? Então aqui eu vou dar um zoom na conta. Vai dar 1.200, que é igual a 1.200 vezes A. Logo, 1.200 passa dividindo. Fica 1.200 sobre 1.200, que nos dá uma aceleração de exatamente igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ah, prof, mas não foi isso que a questão perguntou. Ele quer saber, na verdade, a força de contato entre os blocos e não a aceleração. Tudo bem, mas agora que você já tem a aceleração, você pode voltar nas equações que você obteve e descobrir N12 e também o N23. Por exemplo, eu posso voltar para essa primeira equação aqui, ó, substituindo agora a aceleração igual a 1. Vai ficar 1.200 menos N12, que é igual a 400 vezes 1. Ué, esse 400 vezes 1 vai dar 400, que vai passar subtraindo. Vai ficar que o N12 é igual a 800 newtons. E eu posso também pegar a última equação, a equação ali 3, né? Fazer a mesma coisa. Vou substituir a aceleração igual a 1. Fica N23, que é igual a 700 vezes 1. Logo, essa normal entre 2 e 3 é igual a 700 newtons. O professor podia ter usado a equação 2, claro, só que vai ser um pouco mais trabalhosa, porque tem duas incógnitas, né? Mas pode usar a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1 e a 3, tanto faz, né? É só você sair brincando agora. Uma vez que você já tem a aceleração, né? Vai brincando de substituir e achar todas as outras incógnitas. Prontinho. Agora é só procurar o nosso gabarito. Vocês percebem o que aconteceu com essa caixa 2? De acordo com o texto, se a força máxima que ela suportava era de 750 newtons sem se romper, a gente percebe que de um lado acaba rompendo, né? De um lado, a força que ela troca é de 800 newtons. E ao lado da esquerda é a força entre a primeira e a segunda caixa, né? Isso aqui vai estourar o limite da caixa 2 e vai quebrar a face lateral dela, né? Então aqui é como se tivesse uma ruptura, por ter uma força muito intensa. Entre a 2 e a 3 não, né? Aqui tá de boa, aqui tá tranquilo, mas entre a 1 e a 2 vai dar problema. Então nosso gabarito fica, vamos procurar aqui agora, a 2 empurra a 3 com 800 newtons, não, 700. A 1 e a 2 é 400 newtons, não, é 800. Letra C, a caixa 1 empurra a 2 com 800 newtons, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa. Perfeito. Uma questãozinha clássica de bloquinhos, que a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton e sair descobrindo todas essas forças e acelerações desconhecidas. Questão 19. Essa daqui, pessoal, é uma questão que dá para responder na hora. Tipo assim, em 10 segundos eu posso justificar o gabarito para vocês. Só que é claro que a gente não está aqui só para chegar no gabarito. A ideia dessa resolução é a gente poder entender, né, aprender um pouco mais e sempre dar aquela revisada na teoria. Então não vou só responder a questão, mas vou explicar o gráfico para vocês. Claro que de forma resumida, né, o mais breve possível, mas a gente vai entender aqui etapa por etapa para realmente fazer sentido esse nosso gabarito. Bom, questão 19. Muitos motores a combustão são baseados no ciclo de Otto, esquematizado na figura abaixo. Esse ciclo tem 6 etapas. Aí ele vai falando aqui quais são, né? Admissão, compressão, explosão, expansão, descompressão e escape. Beleza? Você pode olhar para o gráfico e perceber que de fato são 6 transformações. Começa aqui do 5 para o 1, depois do 1 para o 2, depois do 2 para o 3, depois do 3 para o 4, depois do 4 para o 1, e aí volta do 1 para o 5. Então, se for contando, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, realmente fez sentido ele falar que são 6 etapas.
Assinale a alternativa que apresenta o momento em que o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro. Aqui uma pequena crítica de novo pro texto, né? Apresenta o momento, ele quis dizer intervalo, né? Porque momento é um único instante. E é claro que não vai ter trabalho em um único instante, em um único momento, né? Então o mais correto seria ele ter usado o termo intervalo. Até que as próprias alternativas colocam assim, né? De 2 para 3, de 1 para 2, de 4 para 1 ou de 3 para 4. Se fosse momento, as alternativas tinham que ser assim: 1 ou 3 ou A4 ou 2. Ele usou um termo aqui meio esquisito. Momento não, intervalo. Qual etapa que acontece a realização de trabalho sobre os eixos do carro? Bom, vamos lá, vamos entender etapa por etapa, né? Começando aqui na etapa, no ponto 5, indo para o ponto 1. Vou dar um zoom aqui para vocês. Esse gráfico é de pressão por volume. Pessoal, no estado 5, é assim que está o pistão do carro, né? O pistão do motor. O pistão está lá em cima, no ponto mais alto, ok? E o pistão estando lá em cima faz com que o volume seja mínimo. Vocês concordam que o volume de ar aqui dentro, ó, ele é bem pequenininho? O espaço de ar é quase zero. Isso faz sentido porque aqui no ponto 5 temos o menor volume do gráfico. Aqui, ó, o volume mínimo. Na verdade tinha que começar daqui, né? Mas tudo bem, vou fingir que o gráfico, né, só teve um pequeno errinho de formatação e esse é o volume mínimo do nosso motor. Ok, começou daqui, nada demais. O que acontece agora é, essa válvulazinha se abre, essa daqui, ó, da esquerda. Essa válvula é chamada de válvula de admissão, tá? Ela se abre, o pistão começa a descer e o ar vai entrando aqui por essa válvula. Vocês estão vendo aqui, né? O arzinho entrando pela esquerda à medida que o pistão vai descendo. É como se fosse uma seringa, tá, gente? É bem parecido mesmo com uma seringa. Uma seringa, quando você puxa o êmbolo, você suga o ar para dentro da seringa. Beleza? Exatamente, Jean, questão de termodinâmica. Perfeito, perfeito. Bom, agora a gente vai para o ponto 1. De 5 para 1, qual seria essa transformação? O volume aumentou. Temos agora no ponto 1 o volume máximo de ar dentro do cilindro. Então aqui é o volume máximo. E aí você já pode fechar a válvula de admissão, tá? Essa válvula fecha-se novamente. O ar agora está confinado aqui dentro. Termodinamicamente, o que aconteceu aqui? Nada. Absolutamente nada. Você só pegou o ar de fora para poder começar o ciclo a partir do ponto 1, ok? Então não teve nada demais, não aqueceu, não aumentou a pressão, não teve nada. Você só realmente preencheu o cilindro com ar. Agora sim a brincadeira começa. Com o cilindro cheio de ar, qual a próxima etapa? O pistão, que está no ponto mais baixo, ele começa a subir. Essa subida, ela acontece por inércia. O pistão ele fica subindo e descendo. Se ele acabou de terminar a descida, agora ele começa a subida. É como se fosse uma bicicleta, fazendo uma analogia, tá? Sabe quando você está pedalando a bicicleta muito, muito rápido, e você para de fazer força na perna, mas a roda continua girando. E aí, como a roda continua girando, o pedal continua girando, e mesmo sem fazer força, seus pezinhos ficam girando, né? E aí você tá lá com o pezinho no pedal, não faz força nenhuma, mas por inércia, seu pé continua girando. E com isso, o seu joelho fica subindo e descendo, subindo e descendo. Isso é inércia. Enquanto a bicicleta estiver se movendo, o seu joelho fica subindo e descendo. O joelho é como se fosse aqui nessa analogia, o pistão, tá? Então esse pistão fica o tempo todo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Porque, né, se o carro tá andando, isso vai ficar girando essa coisinha aqui de baixo, chamado de virabrequim ou girabrequim, e isso vai fazer o pistão ficar sempre subindo e descendo, subindo e descendo. Então, beleza. Pistão subiu, temos uma compressão. O volume, ele volta aqui para o valor mínimo. E como eu falei antes, né, vamos fingir que esse mínimo aqui é esse mesmo mínimo daqui, ó. Fazer até uma curvinha meio tosca no gráfico, né? Só pra gente fingir que é exatamente o mesmo ponto, porque deveria ser, tá? Foi erro do gráfico. Esse ponto 5 tinha que estar exatamente embaixo do ponto 2. Não fez sentido ele começar para frente não, tá? É o mesmo volume mínimo que nós temos aqui entre o 2 e o 5.
E essa compressão, gente, foi muito rápida, tá? Essa subida do pistão ela é extremamente rápida. Ou seja, temos uma compressão adiabática. Vocês lembram o que significa adiabático? De 1 para 2 foi uma compressão adiabático. Fala aí no chat o que é adiabático, pessoal. O Jean falou que não há troca de calor, Gabriel também, todos concordam. Turma, adiabático é exatamente isso, não teve troca de calor. Prof, mas por quê? Porque foi rápido, simples assim. Quando uma coisa acontece muito rapidamente, o processo termodinâmico é muito rápido, não há tempo útil para trocar calor. Não tem tempo hábil para que ocorra uma troca de calor com o meio externo. Então, por isso que de 1 para 2 é uma compressão adiabática. Você vai literalmente dar uma pancada no ar. Aqui está o teto, né, do cilindro, aqui está o pistão. De 1 para 2 o pistão subiu muito rapidamente e deu uma pancada no ar. Essa pancada, pessoal, aumenta pra caramba a pressão e a temperatura, ok? Então, pressão e temperatura já vai estar altíssimo no ponto 2. Muito quente, 200, 300 graus Celsius. A pressão já está lá nos 20 atm de pressão, tá? Você está ali nas condições perfeitas para começar a explosão, para dar início à combustão. Esse ar muito quente e muito pressurizado, cheio de gasolina, porque ele já foi injetado com combustível, certo? Ele já entra com combustível misturado. Então tá perfeito para criar uma explosão. E é isso que acontece de 2 para 3 e de 3 para 4. Pessoal, de 2 para 3, o que vai acontecer? Você solta uma centelha, a vela solta uma centelha, uma faísca. Essa faísca dá início à combustão. Essa combustão é quando tem entrada de calor no sistema. Então aqui eu faço até uma setinha, né? Mostrando que teve a entrada de calor. É o famoso calor da fonte quente, né? E isso faz com que a pressão suba mais ainda e a temperatura também. Então de 2 para 3 foi uma subida muito rápida, uma subida muito brusca, né? Em que a temperatura aumentou e a pressão aumentou mais ainda, porque começou a ter a explosão. Agora você tem um gás que já está rolando a explosão, né, que já está muito quente, com muita pressão, ele vai querer empurrar o pistão para baixo. É neste momento, neste intervalo, né, melhor dizendo, que nós temos o trabalho sendo realizado. Então o gás vai sair agora do ponto 3, com muita pressão, e vai empurrar o pistão para baixo. O pistão estava lá em cima, né? Explodiu, na hora que explode aqui o gás, ele vem empurra o pistão para baixo com muita força. Essa força que o gás empurra o pistão para baixo é o que dá a aceleração do carro. É o momento que o carro está ganhando força para ter aceleração. Você força o giro do eixo das rodas. Então, nosso gabarito acontece agora, de 2 para 3. Essa expansão adiabática é quando você consegue a força do motor. Prof, por que de 3 para 4 é uma expansão adiabática? Pelo mesmo motivo que foi adiabático de 1 para 2, tá? De 3 para 4 é muito rápido. Então, por ser muito rápido, a gente também vai dizer que não houve troca de calor entre 3 e 4. Ok, então como é que está o nosso gás no estado 4? Poxa, no estado 4, o pistão já está lá embaixo, ele já foi empurrado pelo gás. O que a gente tem que fazer agora? Jogar o ar fora. Resetar o ciclo. Poxa, esse ar já foi queimado, né? O combustível já foi utilizado. Você só tem agora os produtos da combustão, aquela fumaça preta nojenta. Então você tem que jogar isso fora. Para jogar isso fora, o que você faz? Abre a válvula da direita, abre essa válvula de exaustão. Pessoal, abrindo essa válvula de exaustão, o ar quente começa a sair. Só de abrir a válvula, a pressão cai absurdamente. Você começa a jogar o ar fora muito rápido. Né? Literalmente um sopro muito rápido, muito forte de ar quente pelo escapamento. Esse aqui vai estar diretamente ligado no escapamento do carro, certo? E você joga esse ar fora muito rápido, a pressão cai rapidamente, de 4 para 1, e depois o pistão vai subindo e vai jogando esse ar para fora. O pistão subindo e jogando o ar para fora estaria aqui na última etapa, que é de 1 para 5. Pronto, acabou o processo, tivemos todas as 6 etapas.
Prof, onde é que tem o calor jogado fora? É exatamente aqui, ó. Quando você abre a válvula de exaustão e começa a jogar ar quente para fora. Pessoal, vocês concordam comigo que jogar ar quente para fora é uma perda de energia? É como se você perdesse calor? Então aqui seria o famoso calor da fonte fria. E ao final do processo, o trabalho que você conseguiu realizar de forma útil seria equivalente a toda a área dentro do gráfico. Então aqui eu vou colocar que é o trabalho útil do ciclo. Então você pegou um pouco de calor, realiza trabalho com isso, e o que sobra, digamos assim, né, você joga fora pelo escapamento do carro, que seria aquele ar quente saindo do carro, né? E a gente chama isso de calor da fonte fria. Ufa, tá aí. Temos então nosso gabarito de 3:4, mas não só o gabarito, né, e sim explicando etapa por etapa. Só que eu tenho mais algumas observações, tá, gente? Observação número 1. Não precisava ter feito tudo isso. Se você percebesse o seguinte, ó, em qual momento, em qual etapa, o motor realiza trabalho. Pessoal, para o gás realizar trabalho, tem que ser numa expansão. Então, só dele falar isso aqui, ó, realizar trabalho, obrigatoriamente o gás tem que estar expandindo. Vamos lá, olha para o gráfico. Só tem 2 etapas de expansão. Fala para mim, gente, quais são as 2 etapas de expansão que o volume aumenta? Quero a etapa, tá? De qual ponto até qual ponto? São 2 etapas. Okay, o Gabriel mandou de 3:4 e de 5:1. Jean também, todos concordam? Tá correto, não tá? Só pode ser ou de 3:4 ou de 5:1. Mas você vai nas alternativas e não tem de 5:1. Então pronto, acabou a questão. Se só pode ser uma expansão e das alternativas só tem uma expansão, então com certeza o gabarito tinha que ser a letra D. Caraca, que legal, hein? Imagina você ter feito a questão assim, em tipo 10 segundos, sem nem olhar pro gráfico, né? Sem nem entender direito o que tá acontecendo aqui. Só batendo o olho e vendo onde que tem expansão. É legal, claro, mas entender o gráfico é melhor ainda para você saber também conseguir acertar outras questões do mesmo conteúdo. E outra observação, tá? Observação número 2. Esse gráfico, esse ciclo Otto, ele é muitas vezes chamado de motor de 4 tempos. Motor a combustão de 4 tempos. E isso é uma coisa que gera uma certa confusão. Eu já me confundi muito com isso. Por quê? Porque você olha para o gráfico e tem 6 etapas. E o motor é chamado de motor de 4 tempos. Aí você fica, cara, são 4 tempos ou 6 tempos? São 4 etapas ou são 6 etapas? E a grande sacada, né, a grande verdade, é que esse tempo que a gente fala, né, de motor de 4 tempos, não significa etapas. Tempo é a cadência do motor. Quando a gente fala que ele é motor de 4 tempos, é porque ele funciona assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas não que tenha obrigatoriamente 4 etapas. A rapidez do ciclo, vou fazendo agora na rapidez correta, tá? É o seguinte. De 5:1, uma etapa. De 1:2, outra etapa. Tempo, na verdade, né? De 1:2, 2 tempos. Agora, olha só. De 2:3 e 3:4. Um tempo só. É muito rápido. De 2:3 e 3:4 é tão rápido, mas tão rápido, que a cadência dele é um só. Então, seria 5:1, 1:2, 2:3, 4. E agora, no final, 4:1,5. Essa descida de 4:1 é muito rápida. Você junta com 1:5 e é uma cadência só. Então, vamos lá. Quais são os 4 tempos? 5:1, 1:2, 2:3, 4. Muito rápido. 4:1,5. Aí você tem essa cadência de 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4. Aí repete. 1, 2, 3, 4. E para quem duvida disso, eu trouxe aqui um simuladorzinho, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Alguém já pode ter visto, talvez. Tem lá na plataforma, né? Mas eu trouxe aqui para vocês verem também. Aqui não tá aparecendo. Peraí. Ok. Pessoal, esse aqui é um simuladorzinho do GeoGebra. Eu fiz umas adaptações. E tem lá
para vocês. Tem na aula, tem na página inicial. Esse simulador aqui é bem fácil de vocês encontrarem, tá? E ele vai mostrar realmente em tempo real. Então, olha só. Vou dar play na cena. Olha o processo acontecendo. 1, 2. Olha a explosão. 3. Viu como foi rápido? Agora a exaustão. 4. Aí começa de novo. Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. Muito quente, explodiu. Foi explosão, né? Quarto tempo, exaustão. Então, puxa o ar para dentro. Puxou o ar. Foi primeiro tempo. Comprime, comprime. Segundo tempo. Explodiu. Terceiro tempo. Jogou para fora. Quarto tempo. E aí de novo. Então depois vocês dão uma olhada nesse simulador, fica brincando aí um pouquinho até ficar craque, né? Até entender que são 4 tempos, porém composto por 6 etapas termodinâmicas. Questão número 20. Essa aqui certamente a mais fácil dessa prova da UFO, tá? Questão 20 é moleza, muito fácil. É aquela questão que você não pode deixar de ganhar o ponto, né? Você não pode deixar passar em branco. Bom, imagine que você irá para um quarto completamente escuro e nele serão colocados, um de cada vez, os itens listados a seguir. Então tem uma folha de papel branco, anel de brilhantes, um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado, um pedaço de ferro incandescente, um gato cujos olhos estarão voltados para você e um espelho. Assinale a alternativa que apresenta todos os itens que você verá nesse quarto completamente escuro. Bom, isso aqui é igual com a tia de ciências, né? Na 5ª série, que a sua tia de ciências falou sobre as fontes de luz primárias e secundárias. O que você enxerga no seu dia a dia, para você enxergar, esse objeto tem que estar ou emitindo luz por conta própria, nesse caso é uma fonte primária de luz, certo? Ou ele tem que estar refletindo a luz de outro lugar. Aí ele vai ser uma fonte secundária de luz. E o exemplo mais clássico é o Sol e a Lua. Todo mundo sabe que o Sol é uma fonte primária de luz. O Sol está de fato emitindo luz por conta própria. Por isso que você enxerga o Sol, né? Quando está de dia. Agora, a Lua não. A Lua você consegue enxergar por quê? Porque a Lua está apenas refletindo a luz que vem do Sol. Simples assim, essa é a lógica da questão. Então você está num quarto escuro e alguém vai e te entrega uma folha de papel branco. Pessoal, você vai enxergar essa folha de papel branco? Num quarto totalmente escuro, alguém te dá uma folha, você enxerga essa folha? Com certeza não, né? Todos concordam com a Elisa? Com certeza não, não faz sentido. Então, primeiro item errado, e agora é só seguir nessa mesma lógica, né? Item 2, um anel de brilhantes. E aí, pessoal, manda sim ou não no chat aí, deixa eu ver se vocês vão acompanhando. Perfeito. Item 3. Um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. E aí? Fosforescente, sim? Perfeito, perfeito. Para quem não sabe o que é isso, fosforescente é um material que ele consegue emitir luz quando ele recebe luz, tá? Quando ele recebe alguma onda eletromagnética, alguma radiação eletromagnética, ele consegue reemitir, né? Ele consegue absorver essa radiação e emitir outra radiação, tá? Geralmente essa radiação que ele reemite está na faixa do visível. E era bem comum antigamente os interruptores serem feitos de material fosforescente. Então você apagava a luz, talvez na casa da avó de vocês, né? Quando você apaga a luz, você fica vendo por um tempo ainda o interruptor brilhando, né? Isso é material fosforescente. Beleza, vamos para o próximo. 4. Um pedaço de ferro incandescente. Sim ou não? Beleza, sim, todos concordam, perfeito. Prof, o que é um pedaço de ferro incandescente? É algo tão quente, mas tão quente, que ele começa a brilhar, que ele começa a emitir luz visível, igual uma lâmpada incandescente, que passa uma corrente elétrica, efeito Joule, o filamento de tungstênio fica tão aquecido que começa a brilhar no espectro visível. Então, incandescência é isso, tá? Incandescência é o brilho devido à alta temperatura. 5, pessoal, um gato cujos olhos estarão voltados para você. Muita gente deve ter pensado nessa situação quando você tira uma foto num ambiente meio escuro, com flash, e aí o olho do gato fica meio vermelhinho, né? Fica aquela coisa meio que brilhante assim. Mas, gente, isso só acontece quando você tira uma foto com flash, que você joga luz no gato, essa luz vai refletir no fundo do olho dele,
que tem artérias e veias, né? Isso é vermelho porque tem sangue lá no fundo, e aí você acaba vendo vermelho porque você está vendo o sangue que está passando na retina do olho do gato. Só por isso, se não tiver flash, você não vai ver nenhum olho brilhando. Se você vê um gato num lugar escuro, com o olho brilhando, sem ter tirado uma foto com flash, pessoal, corre, não é uma coisa boa, tá? Se o gato do olho brilhar de repente, do nada, num quarto escuro, pode correr o mais rápido possível, tá? Não é para que isso aconteça, não faz sentido que isso aconteça, né? Pode ser a reencarnação aí daquele carinha lá, beleza? E o 6, um espelho. Bom, com certeza o espelho, ele só reflete, né? Acho que esse era o mais fácil. Todo mundo sabe que espelho reflete a luz. Se não tem luz para chegar, ele não vai refletir nada. Você não vê o espelho, você não vê reflexo nenhum nesse espelho. Então, gabarito, certamente aqui, 3 e 4, letra B de bola. Questão 21. Uma carga negativa Qzinho se move com velocidade V, aproximando-se de um fio pelo qual passa corrente elétrica I, como ilustrado na figura abaixo. Nessas condições, a teoria eletromagnética prevê que a carga Qzinho, e aí, o que vai acontecer com ela? Será repelida eletricamente? Será atraída magneticamente? Enfim, a gente tem que dominar aqui o eletromagnetismo para poder descobrir o que acontece com essa carga Qzinho, que aliás é uma carga negativa. Eu vou grifar essa informação, porque vai ser com certeza importante para a gente. Bom, primeiro, como que pode um fio transportando corrente interagir com uma carga elétrica em movimento? Muita gente acha que um fio, quando está transportando corrente, ele está carregado. Um fio transportando corrente está eletricamente carregado, mas isso não é verdade. Um fio transportando corrente está neutro. O fio não fica eletrizado quando transporta corrente. Prof, por que não? Aí eu rebato com outra pergunta. Por que ele estaria eletrizado? Por que um fio transportando corrente teria carga elétrica? Isso está errado. A quantidade de prótons e de elétrons aqui dentro é a mesma. Esse fio não tem carga nem positiva e nem negativa. Ah, prof, mas eu aprendi que corrente elétrica são elétrons em movimento ordenado. Sim, os elétrons estão se movendo, mas também tem prótons ali dentro. A diferença é que os prótons estão parados. Mas se eu tiro uma fotografia desse fio e começo a contar quantos prótons e quantos elétrons tem aqui dentro, eu tenho que obter a mesma quantidade. Então você foi lá e contou a quantidade de prótons. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você foi lá e contou a quantidade de elétrons. É a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferença é que os elétrons, eles estão se movendo. Nesse caso é para baixo, porque a corrente elétrica convencional é contrário da corrente elétrica real. Então os elétrons vão para baixo e a corrente convencional seria para cima. Mas enfim, eu só estou dando esse argumento para você já eliminar de cara a letra A, que fala como se fosse uma interação elétrica. Não, tá errado. A letra A com certeza não é o gabarito. O nosso fio, ele é neutro. E como o fio é neutro, não existe força elétrica entre a carga e o fio. Prof, então como é que pode ter essa interação? Aí vem a primeira parte do problema, a primeira parte da resolução. Todo fio que transporta corrente gera campo magnético circular ao seu redor. Isso aqui é conhecido como lei de Ampère, tá? Lei de Ampère. E essa regra, para você descobrir, é chamada de regra da mão direita. Então essas linhas em verde é o que nós chamamos de campo magnético, geralmente representado pela letra B de bola. E aqui para cima, atravessando o fio, seria a nossa corrente elétrica. Então você coloca o seu dedão no sentido da corrente para cima, dedão para cima, e você gira os seus dedos para verificar ali qual é o sentido do campo magnético ao redor desse fio. Só que tem uma representação mais fácil se a gente pensa num plano, né, se a gente pensa num recorte bidimensional. Prof, como assim? Essas linhas que eu estou representando aqui, ó, você tem que entender que elas têm uma certa profundidade. Esse desenho todo, ele é tridimensional. Só que a gente pode simplificar da seguinte maneira. Onde as linhas de campo estão saindo, eu posso fazer só uma bolinha com
pontinho no meio. Então, ó, bolinha com pontinho, bolinha com pontinho, bolinha com pontinho. Como se fosse uma flecha saindo da tela, indo em direção à sua testa. Então você percebe que do lado esquerdo, quando você usa essa regra da mão direita, o campo magnético está saindo do quadro. Agora, onde ela entra do lado direito, né? Deu a volta, entrou pelo lado direito, você faz bolinha com xizinho. Então, bolinha com xizinho, bolinha com xizinho e bolinha com xizinho. Deixa eu só pegar aqui uma caneta mais fina para fazer o xizinho no meio. Isso aqui é só para simplificar a notação, tá? Então aqui no meu fio, ao invés de ficar tentando fazer essas linhas tridimensionais, né, que entra e sai de um lado, etc., é melhor você só representar assim, ó. De um lado, o campo está saindo, aí você faz várias bolinhas aqui com um pontinho no meio, e do outro lado, o campo está entrando. Aí você faz também várias bolinhas com xizinho no meio. Então aqui é pontinho, e desse lado é xizinho. Mas imaginem, tá? Na cabeça de vocês, imaginem as linhas de forma tridimensional. O campo ele dá a volta no fio, tá? Ele está dando a volta no fio. Só que para simplificar essa notação, eu só faço aqui saindo e na direita entrando. E isso não tem fim, tá, gente? Quanto mais afastado, menor o campo, só que ainda tem campo a quantos metros você quiser em relação ao fio. Bom, esse é o primeiro passo, tá? Então, usar a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético. Aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é, olha para a carga. Antes disso, a gente não estava nem para a carga, né? Eu só estava olhando o campo produzido pelo fio, que transporta a corrente. Então, esse fio produziu esses campos aqui de um lado e do outro. Agora sim eu vou olhar para a carga aquizinho, que é uma carga negativa. Essa carga está chegando da esquerda para a direita nessa região de campo. Em uma região que tem campo magnético para fora. E ela chega com uma velocidade para a direita. Essa carga interage magneticamente com o campo magnético. Vou repetir. Essa carga interage magneticamente com esse campo magnético. Carga com velocidade numa região de campo magnético sofre uma força chamada de força magnética. Essa força magnética tem até um cálculo para ela. A força magnética é igual a QVB seno θ. Q de carga elétrica, V de velocidade, B de campo magnético, e esse seno de θ é porque a força só acontece se for perpendicular à velocidade e o campo magnético forem perpendiculares. Mas a gente não está interessado em calcular nada, né? A questão não deu valores aqui para você calcular a força magnética. Não. Eu quero saber para onde será essa força magnética. Eu quero saber a orientação dessa força magnética. E aí surge uma outra regra da mão. Ali a gente usou uma regra que era só para descobrir o campo produzido por um fio retilíneo. Esquece, pessoal. Agora esquece essa regra. Estou falando de outra parte da matéria. Agora estou falando sobre a força magnética, tá? Sobre esse cara daqui. Você vai usar a regra da mão esquerda. Essa regrinha daqui. Você coloca a sua mão esquerda com esse dedão representando a força magnética, o indicador representando o campo e o dedo médio representando a velocidade. Todos eles perpendiculares entre si. Ou seja, se você sabe para onde está o campo e você sabe para onde a partícula se move, você vai lá e descobre para onde está a força magnética. Para quem prefere, tem a regra também do tapa, que é usando a mão direita, tá? Então aqui cuidado, você pode usar duas mãos, cada uma de um jeito diferente. Pode ser a mão esquerda, que eu particularmente prefiro, tá? Eu aprendi com essa mão esquerda aqui, então geralmente eu faço com a minha mão esquerda. Mas se você prefere a regra do tapa, né, como é conhecida, você pode usar aqui a mão direita. A famosa regra do tapa, porque a força vai ser no sentido do tapa dessa mão, tá? Bom, tanto faz qual regra você vai usar, desde que você aplique corretamente. Não tem que saber as duas de cabeça não, viu? Eu sugiro você escolher qual que você acha melhor, né? Escolha se você prefere a mão esquerda ou a mão direita, qual que você tem mais
facilidade para fazer, né, com a sua coordenação motora, e pronto. Tem que fazer as duas não, tá? Uma delas já resolve e já tá ótimo. Tá, mas e aí? Como é que a gente aplica isso na prática? Você vai ter que encaixar esse seu dedo médio aqui para a direita, o seu indicador para fora do quadro, e para onde ficar o seu dedão é para onde será a força magnética na partícula. Então, vou fazer aqui usando as duas mãos, só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque a câmera inverte, né? Então, vou usar a minha mão direita, que para vocês vai parecer que é a minha mão esquerda, né? Então, vocês aí estão vendo a minha mão esquerda, por mais que eu esteja com a mão direita levantada. Então, na minha cabeça vai ficar esquisito, mas para vocês vai fazer sentido, tá? Então, com a minha mão esquerda, né? Como vocês podem ver, ó, minha mão esquerda, eu faço assim. E agora, meu objetivo é colocar o campo para fora do quadro, ok? Para fora do quadro. E também o dedo médio, que é a velocidade para a direita. Vou até levar minha câmera para cá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, muita câmera nessa hora. Força, dedão, campo, dedo indicador, velocidade, dedo médio. Então, olha só. O meu indicador está apontando aqui para fora. Todos concordam? Ó, meu indicadorzinho está apontando para fora. Né, para fora da tela, para fora do quadro. E é estranho porque eu tenho que apontar para dentro da câmera. Eu aponto para dentro da câmera, mas para vocês que estão me assistindo, meu dedo é como se estivesse saindo da tela, né? Ó, meu dedo está saindo da tela. Só que esse cara daqui, ó, meu dedo médio, tem que jogar ele para a direita. Então, muita câmera nessa hora. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando e tcharam, encaixei. Ó, para aquela carga, ela tá chegando com essa velocidade para a direita. E meu dedo indicador tem que representar o campo que aponta para fora. Pessoal, só isso. Não tem segredo, não tem mistério. É ter o mínimo de coordenação motora, né, e calma para poder encaixar dois dedos nas orientações corretas. Professor, tá, mas e agora? Ué, agora vocês estão vendo que meu dedão tá para baixo, certo? Como meu dedão tá para baixo, pessoal, a força magnética é para onde? Para cima. Não é para baixo porque a carga é negativa, tá? Aí foi pegadinha da questão, toma cuidado. Se fosse um próton, por exemplo, uma carga positiva, aí sim a força seria para baixo. Pô, você tá vendo meu dedão para baixo, né? A força seria para baixo, ela seria desviada para baixo. Mas por ser uma carga negativa, você tem que inverter esse sentido da força, tá? Então, se o seu dedão ficou para baixo, na verdade, a carga recebe uma força para cima. Deixa eu desenhar aqui essa força, né? Força magnética para cima. Mas só porque essa carga ela é negativa. Ou seja, a trajetória dela seria isso aqui, ó. 1, 2, 3 e desviou para cima. Seria meio que um arco de circunferência, tá? Ela faz um arco de circunferência. Se eu trocasse qualquer um dos sentidos, tanto da velocidade quanto do campo, aí ela vai acabar desviando para baixo, né? Você acaba invertendo toda a regra e a força fica no sentido contrário. Bom, usando a mão direita agora, né? A regra do tapa é assim, ó. Com a sua mão direita, você tem que fazer esse formatinho de tapa. Esses dedos representam o campo. Então vamos lá, vou colocar o campo aqui para fora, saindo da tela. E o dedão representa a velocidade para a direita. Então encaixei, campo, velocidade. O meu tapa vai ser para onde? Para baixo. Olha aqui, ó. O tapa, ele é para baixo. Assim como o meu dedão aqui ficou para baixo, né? Aqui o meu tapa ficou para baixo. Ambos indicam a força magnética. Mas, de novo, como é carga negativa, você tem que dar um tapa para fora, né? Você dá um tapa para cima, com as costas da mão, só porque essa carga ela é negativa. Então, as duas regras sempre chegam no mesmo resultado. Beleza? Pessoal, fez sentido isso? Vamos marcar aqui o nosso gabarito. Deixa eu voltar aqui para baixo. Letra A já eliminamos, né? Letra B, será atraída magneticamente? Não, ela não foi atraída, ela só foi desviada para cima, né? Então não teve uma atração, não. E letra C, que é o nosso gabarito. Será desviada magneticamente em sua trajetória, mantendo o mesmo módulo de sua velocidade. Prof, por que não vai ficar nem mais rápida nem mais lenta? Porque essa força ela é sempre perpendicular ao movimento. Ela não realiza trabalho, tá? Ela só faz curva. Força magnética só faz curva. Ela não acelera e nem freia a partícula. Ela só produz uma aceleração centrípeta, desviando a sua trajetória.
A gente também costuma dizer que ela não realiza trabalho, né? Porque não varia a energia cinética da partícula. E letra D também está errada, né? Não sofrerá nenhuma força. Errado. Vai sofrer a força magnética e será então desviada para cima. Então, questão 22. Em uma rampa sem atrito, são colocadas duas esferas, A e B, sendo que a massa de A é 1/3 da massa de B. Ó, já fica ligado nisso. A massa de A é 1/3 da massa de B. E a altura de A é o triplo. Ah, fala sério. Aqui já entregou tudo, né? A questão já entregou tudo, se você entender o que ele quis dizer com isso. Então, você tem 1/3 da massa, mas em contrapartida, você tem 1/3 da altura. Quer dizer, você tem um triplo da altura. Já perceberam essa contrapartida? Você tem uma massa que é 3 vezes menor, mas em contrapartida tem uma altura que é 3 vezes maior. Já conseguem perceber uma compensação acontecendo? Vamos ler o restante. Ambas as esferas são soltas do repouso e descem a rampa. Quando elas passarem pelo ponto P, que está no nível do solo, o que vai acontecer? O que você pode afirmar disso? Bom, a ideia aqui é o seguinte. Olhando para a esfera A, pessoal, ela tem uma energia aqui em cima, não tem? Estar parada lá em cima dá para essa bolinha uma certa energia, conhecida como energia potencial gravitacional. E como é que a gente calcula essa energia? Vou chamar aqui de energia PG. A energia potencial gravitacional é dada por mgh. Então é a massa da bolinha A, gravidade e altura da bolinha A. O que eu coloco na sua massa? Eu vou dizer que a massa dela é m/3. Seria 1/3 da massa de B. Gravidade é gravidade e a altura é o próprio Hzão. Ou seja, a energia potencial é de 1/3 de mgh. Agora vamos lá, faz a mesma coisa para a bolinha B. Já dá para perceber o que está acontecendo, né? A gente já começa a desconfiar o que está acontecendo. Para a bolinha B, quanto vale essa energia potencial? Mesma fórmula, né? Energia potencial gravitacional é igual à massa da bolinha B, gravidade, vezes a altura da bolinha B. Bom, para essa bolinha, a massa eu vou chamar só de m. Ela não tem 1/3 da massa, né? Ela tem uma massa completa, digamos assim. Gravidade g, mais a altura, de acordo com o texto, é igual a h/3. Logo, a energia potencial é de 1/3 de mgh. Professor, caramba, hein? Então, no final das contas, as duas bolinhas têm a mesma energia potencial? Exatamente. Essa era a grande sacada. Mesmo tendo massas diferentes e alturas diferentes, essas coisas vão se compensar de tal forma que elas têm a mesma energia. Então, se, por exemplo, a energia da bolinha A foi de 20 joules, ao ser colocada lá em cima, ela tem 20 joules de energia. Então, a bolinha B, ela também tem exatamente 20 joules de energia. E usando agora o princípio da conservação de energia, pessoal, quando as duas bolinhas chegarem aqui embaixo, ó, vou ter aqui a bolinha A, certo? Menorzinha. E a bolinha B, maior zona. Pessoal, essas duas bolinhas têm o que agora, né, aqui embaixo? Durante a descida, elas convertem a energia potencial em que tipo de energia? Se elas ganham velocidade, elas têm agora uma energia cinética, certo? Todos estão de acordo, né? Faz sentido isso para vocês? Então, elas convertem a energia potencial em energia cinética. Mas se elas tinham a mesma energia potencial, adivinha só? Elas terão a mesma energia cinética. Acabou a questão. Gabarito, letra B de bola. A energia cinética de A será igual à energia cinética de B. Por quê? Porque antes da queda, antes da descida, suas energias potenciais também já eram iguais. Então não tem porquê as energias cinéticas também não continuarem iguais, certo? Pela conservação de energia, a energia continua sempre a mesma. Cuidado, pessoal, as velocidades podem ser diferentes. Se você fizer a conta, né, conservar a energia potencial para a energia cinética,
Como as massas são diferentes, né, pode ser que a velocidade acabe ficando diferente, as alturas são diferentes, na verdade, né? Mas a energia tem que ser a mesma. A energia no final, não interessa quem está mais rápida, quem está mais lenta, se elas tinham a mesma energia lá em cima, continuarão com a mesma energia lá embaixo. Só que você trocou de potencial para energia cinética. Bom, questão 23. Um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante. E aqui eu já quero que vocês grifem essa expressão, velocidade constante. E também, claro, né, 4 metros por segundo. Mas o fato de ser constante é tão importante quanto o valor de 4 metros por segundo, tá? Nem se ele não desse o valor, essa informação continuaria sendo muito, muito relevante. O coeficiente de atrito é igual a 0,5 entre a rampa e o gelo, considerando a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo igual a 2.000 joules por quilograma grau Celsius. Assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que sua temperatura aumente em 6 graus Celsius. Então a gente vai misturar aqui, pessoal, forças e calorimetria. Tá? Então a gente está falando de um aumento de temperatura, a questão deu calor específico do gelo, mas tudo isso acontece com o gelo descendo uma rampa que tem um certo atrito. Então tem que separar a questão em etapas. A primeira etapa é o quê? Calcular as forças que atuam sobre o bloco. Verificar, né, analisar as forças que atuam sobre esse bloco de gelo. Então aqui já está meu desenho. Aliás, como é um bloco de gelo, vou mudar essa cor, né? Vou botar aqui azulzinho, só para ficar mais didático. Então um bloquinho de gelo escorregando na rampa e ele está descendo com velocidade constante. O que significa isso, pessoal? Presta muita atenção. Sempre que você tem velocidade constante, tem que virar uma chave na sua cabeça, né? Tem que vir aqui uma reação em cadeia, que é o seguinte. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero e, com isso, a força resultante sobre o corpo também é zero. Ou seja, estamos falando de uma condição de equilíbrio. Pode parecer estranho porque vocês acabam pensando que equilíbrio é ficar parado, mas isso não é verdade. Na física, equilíbrio é quando a resultante é zero, não tem aceleração e a velocidade é constante. Isso é equilíbrio na física. A diferença, claro, que não é um equilíbrio estático. Aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é quando algo se move em linha reta com velocidade constante, só que a força resultante é zero. E com certeza alguém está pensando assim, prof, mas para descer não tem que ter uma força para baixo? Não. Para descer não tem que ter força para baixo. Teria que ter uma força para baixo se ele estivesse descendo com aceleração para baixo. Se a aceleração é zero, a resultante é zero e ele continua descendo por inércia. Fazendo uma analogia, você joga a bola de boliche. Você tem que arremessar a bola de primeira, tem que dar um impulso. Tudo bem, faz sentido. Mas, pessoal, depois que você soltou a bola, tem alguma força que fica empurrando a bola para frente? Para ela chegar até os pinos, para a bola de boliche percorrer toda a pista, tem alguém que mantém uma força para frente na bola? Ou ela só vai? Vocês concordam que ela só vai, né, por inércia? Não tem que ter uma força que mantém, né, esse impulso sempre para frente. Você arremessa e ela continua em equilíbrio dinâmico, com uma velocidade constante e em linha reta. É a mesma coisa desse cara. Prof, tem que ter uma força para baixo? Não tem que ter não. Ele está descendo com velocidade constante. A força resultante é zero. Então esse era o primeiro ponto da questão. Entender que se trata de um equilíbrio dinâmico. Isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum. Esse termo velocidade constante, podem ir se acostumando. Já coloque isso na cabeça de vocês. Sempre que tiver essa informação, é equilíbrio. Agora, beleza. Quais são as forças que atuam no corpo? Estamos numa rampa, então já vou fazer a decomposição do peso. Aqui para baixo da rampa, eu tenho a componente Px da força peso. E para dentro da rampa, temos a tal da componente Py da força peso.
Para cima, temos a famosa força normal, perpendicular à rampa, certo? E como tem atrito nessa rampa, se o bloco escorrega para baixo, todos concordam que o atrito é no sentido contrário, certo? Então ele está descendo, mas tem um atrito atrapalhando essa descida, né? Seria um atrito aqui para trás, famoso atrito dinâmico ou atrito cinético. Bom, quais forças se equilibram com quais forças? Então, primeiro que todas as forças já foram desenhadas, não tem mais nada que não seja peso, normal ou atrito. Essas são as únicas forças que atuam no corpo. Como ele está em equilíbrio, eu vou afirmar o seguinte: a normal equilibra PY e, ao mesmo tempo, o atrito equilibra PX. Então, sabendo que se trata de um equilíbrio, vou escrever essas duas condições aqui do lado. Equilíbrio. Isso significa que normal é igual a PY e também a força de atrito é igual a PX. E agora a gente vai ter que desenvolver esses cálculos, né? Desenvolver essas equações. Então, simbora. Começando com PX e PY. Toda vez que você tem uma rampa, e essa rampa tem uma certa inclinação, aqui eu estou chamando essa inclinação de θ, né? Temos um ângulo θ dessa rampa com a horizontal. O PX e o PY vão depender de seno e cosseno. Mais especificamente, o PY é dado por peso vezes cosseno, então é mg vezes o cosseno do ângulo θ, enquanto px, né, é usando seno. E o atrito é o coeficiente vezes a força normal. E aqui mg vezes seno de θ. Beleza, o que nós já sabemos aqui, né? Temos o coeficiente de atrito, a gravidade é 10, né? Mesmo se ele não falasse, a gente pode assumir que a gravidade é 10. E o grande problema, o que torna essa questão mais difícil do que ela já é que nós não temos o ângulo. Poxa, sem esses ângulos, sem o cosseno e sem o seno, vai ficar realmente impossível de resolver qualquer coisa da questão. Então eu vou ter que fazer aqui alguma continha, né, para poder relacionar o seno e o cosseno e descobrir, quem sabe, o seno e o cosseno. Vê se vocês concordam com a minha próxima etapa, vê se faz sentido isso para vocês, hein? Eu vou pegar essa equação da esquerda, que a normal é igual a mg cosseno θ, e vou substituir nessa equação da direita. Então, onde tem força normal, como aparece nas duas equações, né, eu posso só pegar aqui, ó, e fazer uma substituição na equação do lado. Bom, acho que todos concordam, né, que isso pode ser feito. Estou tentando resolver um sisteminha de duas equações. Talvez dê uma melhorada na nossa conta, né? Vai ficar o coeficiente, que é 0,5, vezes mg cosseno θ, que é igual a mg seno θ. Olha que beleza que aconteceu agora. mg corta com mg. E, pessoal, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 vezes o cosseno de θ, que é igual ao seno de θ. Posso passar esse 2 multiplicando. Então, cosseno do ângulo θ é igual ao dobro do seno desse mesmo ângulo θ. Putz, mas não dá para chegar ainda nesse seno e nesse cosseno, porque eu tenho só uma equação e ainda estou com duas incógnitas, tanto seno quanto cosseno. Turma, e aí, sugestões? O que eu posso fazer agora para descobrir esses senos e cossenos, né? esse ângulo θ? Cheguei aqui, matematicamente travei. Alguém tem uma sugestão? Como achar seno e cosseno? Boa, Giovana matou a charada. A gente sabe outra relação de senos e cossenos. Além dessa que foi obtida agora, né, para essa questão, temos a relação fundamental da trigonometria. De acordo com a relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então vou usar essas duas relações para descobrir quanto vale o seno e o cosseno. Vamos pegar agora aqui, ó,
e fazer mais uma substituição. Vamos pegar esse resultado aqui, ó. Se o cosseno vale o dobro, né? Pega esse cara e joga aqui dentro, ó. Vai ficar seno ao quadrado, que é igual a mais, quer dizer, né? Mais 2 vezes o seno, tudo isso ao quadrado, que é igual a 1. Pessoal, 2 seno ao quadrado fica 4 seno quadrado, né? Então aqui eu vou ficar com seno ao quadrado de θ mais 4 vezes seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. 1 mais 4 fica 5, esse 5 passa dividindo e eu tiro uma raiz quadrada. Então, o seno de θ é igual a raiz de 1 sobre 5. E a raiz de 1 é 1, né? Então fica só 1 sobre raiz de 5. Ufa! Questãozinha tenebrosa, hein? E estamos na metade ainda, pessoal. Tudo isso e ainda a gente ainda está na metade. Foi só para descobrir o seno e o cosseno. Agora sim eu posso ir para a segunda parte do problema. Isso aqui para mim foi, sinceramente, a parte mais difícil, né? Confesso que a primeira vez que eu vi a questão, eu fiquei um bom tempo tentando descobrir o que fazer, né, com essa informação. Geralmente eles colocam um ângulo, né? Geralmente as questões te dão esse ângulo para você não ter que fazer toda essa conta só para chegar no seno e no cosseno. Mas beleza, prof, e agora? Descobri o seno, mas e daí? Vamos para a segunda parte, que é associar a mecânica com calorimetria. Pessoal, como é que eu posso fazer para descobrir o tempo que leva para ele aumentar a sua temperatura em 6 graus Celsius? Qual que é a relação entre essas forças e a temperatura do corpo? Aí vem também uma grande sacada da questão, né? O the jump of the cat da questão, que é o trabalho do atrito. Pessoal, o trabalho vira calor e calor vira trabalho. Tanto trabalho quanto calor são energias. Quando você faz isso aqui com sua mão, ó, quando você atrita suas palmas da mão, né? As palmas das mãos, você não gera calor? Aqui não fica mais quentinho? Alguém me fala de onde é que veio esse calor? Por que teve calor sendo produzido nesse atrito com a minha mão? Não é graças à força de atrito? Você só consegue esquentar suas mãos dessa forma porque tem atrito realizando trabalho. Quando o atrito realiza trabalho, que é basicamente ter atrito e ter deslocamento, né? Você acaba gerando calor nesse trabalho feito pelo atrito. O trabalho do atrito dissipa energia na forma de calor. Geralmente não é algo interessante. Geralmente esse atrito que dissipa calor é chato, é ruim e a gente quer ignorar, a gente quer desprezar, nós queremos evitar, mas nessa questão não. Se o objetivo é derreter o gelo, então que bom que o atrito dissipa energia na forma de calor. E é isso que eu vou escrever agora. Então, segunda parte da questão era você escrever que o trabalho do atrito, presta atenção, hein, ver se vocês concordam comigo. O trabalho feito pela força de atrito é igual ao calor que o gelo acaba recebendo. O calor produzido para o gelo vem do trabalho feito pelo atrito. Professor, como é que calcula trabalho? Força vezes deslocamento. Professor, como é que calcula esse calor que o gelo absorve? Que macete. O calor que o gelo absorveu é igual à sua massa vezes o seu calor específico vezes a sua variação de temperatura. Esse Gzinho que eu estou botando embaixo é só para deixar claro que é do gelo, tá? Massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Então aqui está a conexão entre mecânica e calorimetria. Pessoal, estou igualando duas energias, tá? Então, dimensionalmente, nossa equação está corretíssima. Trabalho, joules. Calor, joules. Professor, calor não é calorias? Não, no sistema internacional é joules e é por isso que ele deu o calor específico como sendo 2.000 joules por quilograma grau Celsius. Então tá tudo certinho, tá tudo na mesma unidade, é só manter aqui os cálculos com os valores corretos. Tá, mas e agora? O que eu faço? Temos a massa do gelo? Não temos. Calor específico temos. ΔT temos. Distância não temos. Tá. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. O que está faltando pra gente, a princípio, é a massa
o deslocamento e a força. O calor específico foi dado. A variação de temperatura é de 6 graus Celsius, né? Eu quero que ele aumente 6 graus Celsius. Mas na hora que a gente abrir o atrito, isso já vai resolver também a massa. E a distância eu vou tirar pela velocidade. Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Começando pelo atrito. Pessoal, o atrito não é igual ao px, certo? Se o atrito é igual ao px, eu vou colocar no lugar do atrito mg seno θ. E a distância, se ele está descendo com velocidade constante, pessoal, a distância é o produto da velocidade pelo tempo. Então aqui no lugar da distância vai ficar velocidade vezes tempo. Aquela formulinha clássica, né? Deus vê tudo. Distância, velocidade vezes tempo. Isso porque o movimento ele é uniforme, né? Velocidade constante. E aqui só repete, o lado direito só repete, já colocando os valores conhecidos. Então temos aqui a massa do gelo, calor específico 2000, variação de temperatura 6 graus Celsius. Olha só que beleza, a massa do gelo já corta, já vai embora dos dois lados da equação, né? Apareceu massa de um lado, massa do outro, já tirei aquele Gzinho, né? Não precisa mais ficar reforçando isso. Então sobrou aqui gravidade, seno θ, velocidade, tempo. E temos 3 desses dados, né? A gravidade vale 10, o seno de θ a gente descobriu que é 1 sobre raiz de 5. A velocidade é 4. E o tempo é o que a questão quer saber. Agora sim, questão finalizada. É só fazer essas continhas. Como é que a gente pode simplificar isso aqui? Vamos eliminar primeiro um zerinho de cada lado. Esse 0 com esse 0. Tem um 4. Tem 200, né? Dá para simplificar também. 4 com 4 sobra 1. 200 com 4 sobra 5. Então vai ficar aqui 5 vezes 6, que é 30. E o raiz de 5 passa multiplicando. Então o tempo é 30 vezes raiz de 5. Esse tempo está em segundos, né? Esse tempo está em segundos. Mas ele quer minutos, né? Ele quer minutos. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada de errado. Gravidade é 10. Seno é 1 sobre raiz de 5. Velocidade 4, 2000. 6. 5 com 30. Agora a gente vai ter que aproximar esse raiz de 5, né? Ou converte primeiro para minutos. Pode ser também, né? Vamos dividir por 60 para passar para minutos. Então daqui, ó, dividiu por 60. Vai ficar que o tempo é raiz de 5 sobre 2. É 50 ali, né? Bem que eu tô achando estranho. Valeu, Giovana. Obrigado. É 300, né? Bem que eu tava achando estranho porque ia dar um valor muito pequeno, né? Então aqui é 300 raiz de 5. Perdão. Obrigado. Então 300 sobre 60. Agora sim, vai dar 5 raiz de 5, né? 300 sobre 60 vale 5. Então fica 5 vezes raiz de 5. Ufa, agora sim. Bom, como ele pede um valor aproximado, ele deixa bem claro aqui no texto, ó, é aproximadamente quanto tempo, né? 5 raiz de 5, pessoal, a raiz de 5 deve dar quanto, hein? 2, alguma coisa, né? 2,3 talvez, enfim, é 2, alguma coisa, vezes 5 tem que dar próximo de 10, né? Então esse aqui certamente é próximo de 10 minutos. Eu já converti para minutos, né? Então fica mais ou menos 10 minutos. Pelas alternativas não tem dúvida, porque não vai ser 100, né? 5 raiz de 5 não tem como dar 100. 60 também não. E 1 também, claro que é impossível, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser 10 minutos. A nossa resposta final, gabarito, letra C. Questão 24. Em uma instalação elétrica, as pontas de um fio ômico de resistividade R e comprimento L estão submetidas a uma voltagem Vzão, que faz passar por ele uma corrente elétrica I. Então já temos várias coisas aqui, né? Temos a resistividade Rzinho. Geralmente a gente usa a letra Rho. Eu vou até trocar aqui, ó, porque quem manda na questão é a gente, tá? E não a questão. Eu não vou chamar de Rzinho não, eu vou chamar de Rho, que é a letra mais comum, né, para representar resistividade elétrica. Temos o comprimento L, ok? DDP, que é a voltagem, né, que eles chamam, ó, voltagem V.
Também não curto muito a letra V, eu prefiro chamar DDP pela letra U. Então venho aqui também, ó, e mudo o V para a letra U, porque sou eu que mando na questão e não a questão que manda em mim, tá? E que faz passar por ele uma corrente elétrica Izinho. Ok, então temos aqui DDP, corrente, resistividade, várias coisas. Aí vem a parte, né, da questão, que é só ficar perguntando coisas matemáticas. Considerando essa situação, assinale as asserções abaixo. Primeira, para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento. Pessoal, o que é isso aqui, ó? Energia dissipada por intervalo de tempo? Em outras palavras, que grandeza é essa que ele está perguntando? Potência, obrigado, valeu Jamile. Pessoal, isso é potência, pensa só nas unidades. Energia joules por tempo segundo. Joules por segundo é o watts. Então ele está perguntando, em outras palavras, se a potência é diretamente proporcional ao comprimento L desse fiozinho. Bom, e aí, como é que eu faço isso? Vamos usar alguma fórmula de potência. Pessoal, tem 3 fórmulas diferentes, tá? Potência pode ser calculada com π, pode ser também I² vezes R, e pode ser também U² sobre R. E o que vai determinar é justamente como ele começou a afirmação. Então isso aqui é muito importante, ó, para uma dada corrente, ou seja, ele está fixando a corrente. Por exemplo, para 2 amperes, a potência é proporcional ao comprimento. Para 5 amperes, a potência é proporcional ao comprimento. Então, para uma dada corrente, fixei a corrente. O que eu posso afirmar sobre a potência e o comprimento? Então, como a gente está fixando a corrente e eu quero uma relação entre potência e resistência, o mais fácil é você analisar essa equação do meio. Valeu, Jean. Tranquilo, obrigado. Essa equação do meio, pessoal, por quê? Porque se a corrente ela é constante, se eu tenho aqui uma coisa fixa, né? Vou até escrever assim, ó, corrente tem um valor fixo, aí você consegue relacionar a potência com a resistência. E nós temos aqui uma relação que é diretamente proporcional, certo? Se aumentou a resistência, vai ter mais potência. Se reduzir a resistência, reduz também a potência. Prof, mas ele falou que é proporcional ao comprimento e não à resistência. Mas aí que tá, gente. A resistência, por sua vez, ela depende do comprimento, né? Ela é proporcional ao comprimento. Segundo a lei de Ohm, R é igual a ρL sobre A. Então a lógica é, aumentou o comprimento, isso aumenta a resistência, e se aumenta a resistência, aumenta a potência. Tudo aumenta, né? Resumindo é isso, tudo aumenta. Aumentou esse cara, e se aumenta esse cara, aumenta esse cara. Por isso que eu não gostei muito da parte física da questão. Fisicamente, a gente não está entendendo nada. Não tem contexto nenhum. Ele não colocou uma situação física, né? Ele só está cobrando formulinha. É proporcional? Não é proporcional? Então você tem que ficar escrevendo as fórmulas e vendo o que é proporcional e o que não é proporcional. Nesse caso, está tudo proporcional. Então, de fato, a primeira afirmação está correta. Tudo bem, pessoal? Fez sentido isso? Agora é só repetir o processo para as outras. Afirmação 2. Para uma dada voltagem. Opa, então agora eu vou fixar a DDP, né? Para uma certa DDP, a potência é inversamente proporcional ao comprimento L. Pessoal, agora o ideal é a gente olhar para a última fórmula. Porque se eu fixar a DDP, com a DDP fixa, aí eu consigo obter uma relação que, de fato, é inversamente proporcional entre a resistência e a potência. A relação agora é inversamente proporcional. Aumentou a resistência, reduz a potência. Mas isso para uma dada DDP fixa, né? Isso para uma dada DDP constante, ok? Então, item 2, correto também. Vamos para a terceira. O produto da corrente pela voltagem é o mesmo para qualquer comprimento L? Puxa, a terceira vai contra a primeira e a segunda. O que ele quis dizer com o produto da
da corrente pela voltagem. Ele está querendo esconder de novo a palavra potência. Não sei por que ele fez isso, né? Mas aqui ele quis dizer potência. Aqui ele quis dizer potência. E agora, de novo, ele está falando a potência é a mesma para qualquer comprimento L? Claro que não. A gente acabou de responder os dois itens anteriores, em que a potência muda se a resistência muda. E mudar a resistência seria essa mudança de comprimento, né? Se mudar o comprimento, muda a resistência. Então a terceira já vai contra as duas anteriores, por isso que não faz sentido, né? Se mudar o comprimento, muda também a potência. E a última, para uma dada voltagem, a corrente é diretamente proporcional à resistividade. Então vamos lá, para uma dada DDP, a corrente é proporcional à resistividade. Como é que eu relaciono DDP, corrente e resistividade? A gente vai ter que lembrar agora da primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre R. Então vamos lá, para uma dada voltagem. Para uma dada voltagem, vamos fixar então a nossa DDP. Para uma DDP específica, né? Então qual que é a relação entre a resistividade e a corrente? A relação é inversamente proporcional. Se você aumenta, por exemplo, a resistência, você diminui a corrente. Prof, mas ele falou resistividade e não resistência. Ok, mas de novo, se você puxar aqui para a segunda lei de Ohm, resistência e resistividade são diretamente proporcionais, né? Então foi uma brincadeira que a questão fez, de você ficar pensando o tempo todo, ao invés de resistência, ou no comprimento, que foram as três primeiras, né? Ele falou, ó, comprimento L, comprimento L, comprimento L. Mas o comprimento interfere diretamente na resistência. Então, em outras palavras, era sobre a resistência, entendeu? E na última, ele vem e coloca resistividade. Mas a resistividade é proporcional à resistência. Então, no final, ele queria que você visse essa relação também entre a resistência e a corrente elétrica. Ufa. Questãozinha totalmente matemática, né? Sem contexto nenhum, não cobrou conhecimento de circuito elétrico. Isso para mim é muito ruim, né? Ele só cobra mesmo decoreba de fórmulas e essa análise matemática das fórmulas que você decorou. Isso favorece o aluno que só decora e desfavorece, né, o aluno que realmente entende eletrodinâmica. A pessoa que entende elerodinâmica vê uma questão dessa e fica assim, cara, what the fuck, né? O que está acontecendo? Cadê meu circuito? Cadê a interpretação? Não tem interpretação nenhuma. É só formulinha e ver o que é proporcional, o que é inversamente proporcional e etc. Então, nosso gabarito 1 e 2, gabarito B de bola.